começar, galera. Então, boa noite a todos. Consegue me ouvir certinho? Beleza. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao ciclo de palestras do primeiro semestre de 2022 do Grupo de Estudos VEXA. Meu nome é Raul e eu faço parte da organização do VEXIM e hoje eu vou estar mediando o nosso encontro, tudo bem? Primeiramente, a respeito do certificado. Ele será emitido apenas para quem assinar a lista de chamada corretamente. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Pelo chat. Lembrando sempre de usar a hashtag pergunta. E ao final da palestra, elas serão respondidas. Ok? Então, sem mais delongas, temos a honra de receber o nosso palestrante de hoje, o médico veterinário professor Dr. Ricardo Villani, que irá falar sobre hemogasometria. Olá, boa noite. Boa noite, Raul. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bom. Então, prazer por aqui. Então, falando um pouquinho mais sobre o nosso palestrante, ele é médico veterinário formado pela UFPR, mestre em ciências veterinárias pela UFPR, doutor em ciências da saúde pela PUC, professor associado em anestesiologia veterinária da UFPR, coordenador do laboratório de anestesia e analgesia veterinária da UFPR e vice-coordenador do programa de pós-graduação em ciências veterinárias da UFPR. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado, Raul. Obrigado pela apresentação. De nada. Então, um monte de PR. Hã? Um monte de PR, você falou. Um monte de PR, exato. Então, eu vou projetar aqui os slides e o senhor fica à vontade para começar quando quiser, ok? Ok, tá joia. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está aí. Prazer poder falar com vocês sobre um tema que me é muito gostoso de falar. Eu adoro trabalhar com isso, que é a hemogasometria. Mas eu dei uma mudadinha aqui na palestra, né? O nome da palestra, que eu coloquei introdução ao equilíbrio ácido-base e hemogasometria, porque para eu conseguir falar sobre hemogasometria com vocês, né? A hemogasometria, basicamente, ela está avaliando o equilíbrio ácido-base, né? Para isso que ela serve. A gente também pode fazer avaliação de eletrólitos, né? E tentar entender o equilíbrio hidroeletrolítico, equilíbrio ácido-base, equilíbrio hidroeletrolítico, eles andam juntos, né? Então, acho que para que a gente entenda a sua aplicação, né, o seu conceito, eu vou falar bastante sobre equilíbrio ácido-base, tá? Que eu acho que é a parte mais legal, mais gostosa. Ó, já queria dizer para vocês que a gente tem... Esse é um assunto muito importante, é muito legal, é muito aplicável à nossa rotina, né? Então é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia com isso, tá? Não é algo teórico, né? É algo bem aplicável. E não é difícil. E agora eu falo que não é difícil, vocês ficam bravos comigo, porque parece uma coisa impossível de se entender. Não é difícil. A partir do momento em que você entenda o conceito do equilíbrio ácido-base, a aplicação da hemogasometria ela é uma coisa bastante simples, tá? E eu vou continuar falando sobre isso o tempo inteiro, tá? Que a gente precisa entender o equilíbrio ácido-base, como ele funciona, tá? Pelo menos a base dele. E aí a hemogasometria ela vem naturalmente, né? Ela vem naturalmente. Porque se a gente ficar tentando decorar tudo que a hemogasometria nos dá de informações, vai ser praticamente impossível a gente conseguir entender isso, tá? Então, a gente vai trabalhar, assim, dessa maneira mais básica, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, nós vamos ler alguns exames, né? E aí depois a gente vai fazer uma avaliação um pouco mais complexa, tá? Quando você pega uma gasometria, ela te dá um monte de valores, um monte de valores, tá? E
Cada valor tem um significado, todos eles são importantes, estão lá, mas tem aqueles que são os principais, são os mais importantes. E o que a gente precisa é, inicialmente, entender esses, porque são os mais difíceis também, tá? A gente entendeu esses, os outros vão ser muito mais tranquilos da gente trabalhar, né? A gente tem uma leitura da gasometria mais avançada também, né? Que a gente pode fazer a leitura da hemogasometria de maneira qualitativa e quantitativa, né? E aí requer muito mais contas, mas esse tipo de leitura não é uma coisa que as pessoas têm utilizado, né, normalmente na rotina de gasometria, porque é uma coisa um pouco mais difícil de fazer, um pouco mais extensa, tá? E aí eu deixo essa leitura, né, para situações onde a gente consiga trabalhar num nível muito alto, né, já com compreensão a esse sentido básico. Eu não tenho visto nem em pós-graduação o pessoal trabalhar com avaliação quantitativa, tá? Então, eu tenho feito, especialmente com o pessoal do meu grupo, isso, né? Mas a gente tem deixado isso trabalhando bem com o que a rotina clínica tem feito nessas palestras, cursos, apresentações que a gente faz no dia a dia, tá? Vamos lá, vamos tentar entender tudo isso aqui, né? E eu não estou acompanhando vocês, as perguntas de vocês aqui, mas vocês fiquem à vontade em perguntar, que aí o Raul passa para mim as perguntas conforme elas forem aparecendo, conforme for necessário, tá? Vamos entender o seguinte, o organismo, ele produz ácidos, né? A partir do metabolismo, né? O metabolismo celular, o metabolismo do indivíduo, a metabolização, né, de proteínas, de fosfolipídios, de carboidratos, de gorduras, né, vindos da alimentação, presentes no espaço intracelular, presentes dentro do metabolismo do indivíduo, a gente vai produzindo ácidos, e esses ácidos, nós produzimos ele o tempo inteiro, tá? Logo depois de uma alimentação, a gente produz muito mais ácidos, né? Mas o tempo inteiro a gente está produzindo os ácidos do organismo. Então, basicamente, o que nós temos, né, é o organismo, pelo seu metabolismo, então vamos lá assim, metabolicamente produzindo ácidos. Isso é uma situação normal. E essa produção de ácidos leva o paciente a uma acidemia, né? Vamos lá, deixar dar esse conceito bem importante para vocês, tá? Porque a gente vai falar de gasometria, a gente vai falar da avaliação do equilíbrio ácido-básico, e a gente vai ter dois conceitos importantes que a gente vai acabar trabalhando, tá? Um é o pH do sangue. Qual que é? Esse pH pode ser um pH neutro, pode ser um pH ácido, e a gente diz que o paciente está em acidemia, ou ele pode ser um pH alcalino, né? E aí ele está numa alcalemia, tá? Esse é o termo. Daí a gente tem os termos acidose e alcalose. E isso seria o distúrbio, tá? A doença que o paciente tem. Só para vocês entenderem, né? Nós podemos ter um paciente em acidose, por exemplo, sem ele ter acidemia, tá? Então isso é possível. Mas quando a gente fala do pH do sangue, né, como que está, o que está acontecendo, a gente vai utilizar o termo acidemia. Então a gente se alimenta, acelera o metabolismo do indivíduo, ou pode ser depois de um exercício físico, né? Tem um exercício físico, acelera o metabolismo do indivíduo e ele produz ácidos, fazendo com que o paciente entre em acidemia. Basicamente é isso, né? Um ácido, ele é um doador de prótons, né? Então, o ácido, ele é ácido, ele está na sua forma de ácido no meio intracelular. Quando ele sai da célula, ele doa o seu próton, né? Então, ele vai ser lá o próton mais uma base fraca, né? Isso que acontece, né? Então, o ácido doou o próton, virou uma base, né?
E aí não tem importância que tenha a base lá, porque o mais importante é que ele doou o hidrogênio. Tá? E o hidrogênio é que vai ser medido a sua concentração para avaliação do potencial hidrogeniônico, né? O pH do paciente. Tá? Então, o que acontece? O pH é um logaritmo negativo. Tá? Então, isso significa o seguinte, que quando aumenta a concentração do hidrogênio, o pH diminui. Se diminuir a concentração de hidrogênio, o pH aumenta, que acontece numa alcalemia. Tá? Então, basicamente, esse é a situação. Tá? Começa a ter muita produção de ácidos, esses ácidos tendem a sair da célula e doam seu próton, por isso que nós temos agora uma diminuição do pH, quer dizer, nós temos um aumento da concentração de hidrogênio. Né? E o que acontece com isso, né? Vamos pensar o seguinte, a gente tem o hidrogênio sendo produzido, né? Aqui a gente tá um exemplo, né, de uma conversão que pode acontecer. E eu vou tentar explicar para vocês, assim, de uma outra maneira, né? Eu falei do exercício físico aumentando a produção de ácidos, tá? Mas uma coisa que acontece é que no consumo, no metabolismo energético, no consumo de oxigênio da célula numa atividade física para produzir o ATP, ocorre a formação do dióxido de carbono. Então, produz CO2. Né? Então, quer dizer, teve o metabolismo, entrou no ciclo de Krebs, consumiu o oxigênio, produziu CO2. A célula produz CO2. E esse CO2, ele cai na circulação. Tá? Então, ele cai na circulação, ele vai ser transportado, difuso no sangue, né? Vai ter concentrações de CO2, tá? Esse CO2 que está no sangue, ele vai lá e se liga com a água, tá? A partir da ação da anidrase carbônica, ele se liga com a água e forma o ácido carbônico, ok? Então, para vocês entenderem, né? O metabolismo celular, ele produz o ácido, né? Pode produzir o ácido a partir do ácido lático, por exemplo, né? Então, ele converte o ácido pirúvico em ácido lático, ele tem o ácido lático presente intracelular, quando ele sai da célula, quebra em lactato e hidrogênio. Por isso que a gente mede lactato. Quando eu estou medindo o lactato de um paciente na UTI, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo quanto de ácido lático que ele produziu, quer dizer, o quanto de lactato tiver foi o quanto de hidrogênio que foi produzido por esse processo, né? Porque o lactato é uma base, né? Ele não deveria fazer acidemia, né? Ele não faz, quem fez foi o hidrogênio produzido nessa quebra, tá? Então ele pode fazer uma acidemia, a atividade física faz acidemia pela produção do ácido lático e ele vai fazer uma acidemia pela produção do CO2 que se liga com a água e forma o ácido carbônico, que novamente só é ácido no meio intracelular, tá? Porque quando ele sai da célula, o ácido carbônico ele é quebrado, né? Ele é quebrado. Então, o ácido carbônico vai ser quebrado em hidrogênio e bicarbonato, tá? Então, mas para entender o que nós temos aqui, né? Essa produção de ácido feito pelo metabolismo, né? Basicamente, o que nós temos é o hidrogênio vindo do ácido lático, no metabolismo muscular, por exemplo, que é o mais comum a gente entender, é mais fácil a gente entender, né? E o hidrogênio produzido pelo ácido carbônico, né? Quando ele se quebra em hidrogênio e bicarbonato, tá? Então, basicamente, essas duas formas que nós vamos ter levando à diminuição do pH, ok? Vamos lá. Desculpa. Acho que na hora de subir aqui na plataforma ele dá uma desconfigurada. Talvez tenha alguns slides desconfigurados, né? Então, vamos lá. Concentração, produzir hidrogênio, nós vamos medir a concentração de hidrogênio, e a concentração de hidrogênio é medido pelo pH, que é um logaritmo
negativo da concentração de hidrogênio, tá? Esse logaritmo negativo, quer dizer, ele é invertido, né? Mais hidrogênio, pH mais baixo, e assim que a gente está acostumado a fazer a leitura, mas a vantagem de se trabalhar com o pH é que próximo de um ambiente neutro, né, a gente consegue fazer avaliações mais precisas da diferença da concentração de hidrogênio, tá? Ele é bem mais sensível para a gente avaliar, quer dizer, a perda, né, para eu conseguir movimentar o pH do paciente, ele só subir um pouquinho, diminuir um pouquinho a concentração de hidrogênio, já consegue ter uma alteração do pH próximo no ambiente neutro, né? Quando a gente está falando do ambiente já muito básico ou muito ácido, essa variação tem que ser muito grande para ser medida, tá? É só uma forma mais prática da gente avaliar, tá? Esse hidrogênio produzido, né, que é o que vai dar o pH, ele tá lá, eu tenho um hidrogênio, tá? Então eu tenho um hidrogênio e esse hidrogênio acaba sendo muito ruim de uma maneira geral, né, pro paciente, né? Então queria que vocês entendessem que várias são as situações que podem levar a isso, tá? A gente falou da atividade física excessiva, né? O metabolismo celular normalmente produz hidrogênio, isso é uma produção comum, tá? Se eu tenho um paciente numa atividade física excessiva, o que aconteceu? Ele passa a produzir muito CO2, né? E o CO2 vai fazer o ácido carbônico. E possivelmente, numa atividade, um cara correu uma maratona, tá? Ele correu uma maratona. O que aconteceu? A célula está consumindo mais oxigênio. A célula muscular, ela tem um requerimento de energia, né, de produção de ATP maior do que a entrega de oxigênio para a célula. Quer dizer, ela não consegue produzir esse oxigênio, esse ATP, só através da respiração aeróbica. Ela vai ter que lançar outros mecanismos, né, para conseguir produzir o ATP, né? E aí, além da produção do CO2 e do ácido carbônico, a gente vai ter a produção de outros ácidos, especialmente o ácido lático, que vai resultar em hidrogênio. Mas pensa lá, o nosso paciente da UTI não correu uma maratona. O paciente da maratona, ele tem um estado hipermetabólico, né? Ele está consumindo muito, ele está precisando de muita produção de energia. O nosso paciente, ele está o oposto. Ele até está consumindo pouco energia, a não ser que ele esteja em sepse, né? Na sepse, ele precisa de muito, o consumo dele é muito grande, né? E aí ele tenta fazer esse estado hipermetabólico. Mas o mais importante é que a gente não está entregando um sangue oxigenado para as células, ou por uma alteração respiratória do paciente, ou por uma alteração cardiovascular do paciente, não se está, ou que está desidratado, né, que vai resultar nos dois, tanto respiratório quanto cardiovascular, não está entregando a quantidade de oxigênio suficiente para o paciente. Tá? E aí, o que acontece é que falta do mesmo jeito energia, né? E mesmo o paciente com um metabolismo mais baixo, ele acaba produzindo muito hidrogênio nesse estado, tá? E aí o que a gente observa é frequentemente o paciente da UTI ou o paciente crítico, né? Com um pH sanguíneo mais baixo, porque metabolicamente ele está produzindo muito hidrogênio. O que acontece? Esse hidrogênio que é produzido, ele vai matar o paciente. A gente já vai ver umas contas aí e vai ver que esse hidrogênio mata o paciente. Para o paciente não morrer por acidemia, né, fazendo uma acidose muito grave, o organismo tem alguns sistemas que a gente chama de sistema tampão. Né? Então, o que ele faz? Ele tenta captar esse hidrogênio, né? Então, ele vai fazer isso a partir de proteínas, né? A hemoglobina é super importante, as proteínas plasmáticas, né? A albumina e globulina, elas são super importantes para fazer isso, tá? Então, já consegue imaginar isso, né? Que um paciente que tem uma hipoproteinemia, um paciente anêmico, ele deixa de ter um sistema tampão, né? Que é o que vai acabar segurando esse hidrogênio.
O fosfato também é um sistema tampão. E o bicarbonato é o principal sistema tampão que tem no organismo, tá? Então, são bases, né? E o hidrogênio vai lá, se liga a essa base e com isso ele deixa de contribuir para o pH, para reduzir o pH do paciente. Desculpe, gente, desconfigura tudo na subida aqui do sistema. Então, só vamos colocar essa equação completa aqui. Essas flechinhas deviam estar um pouquinho mais para a direita, elas estão em cima dos Os, né? Deviam estar um pouquinho mais para a direita. E embaixo tem um bicarbonato. E esse bicarbonato tinha que estar lá na direita, bem na direita do lado do hidrogênio, tá? Então, o que nós temos? Nós temos produção de CO2, fazendo ácido carbônico, e esse ácido carbônico é quebrado em hidrogênio e bicarbonato. Eu falei isso, né? Mas também a gente tem o oposto. A partir do momento em que eu tenha muito bicarbonato, tá? Porque essa é uma reação em duplo sentido. A partir do momento que eu tenha hidrogênio e tenha bicarbonato a gente tem que ter, é um sistema tampão, né? E começa a ter um excesso de hidrogênio, o hidrogênio e o bicarbonato se ligam e formam um ácido carbônico. E o ácido carbônico pode produzir o CO2. Quem que direciona, quem que vai orientar para onde que vai estar essa reação? Essa reação está produzindo CO2 ou está produzindo hidrogênio? Tá? Tô entendendo, né? Porque se eu tenho uma produção muito alta do CO2, eu produzo muito hidrogênio. Se eu tenho uma produção muito alta de hidrogênio, a tendência é produzir mais CO2, tá? Então, o que vai orientar isso é conforme a concentração de cada um desses, né? Conforme eu tenho a concentração de hidrogênio, conforme eu tenho a concentração de CO2, tá? E aqui, nessa equação, eu vou ter dois lados, tá? Eu vou ter dois lados dela. O ácido carbônico no meio, eu vou ter ela de dois lados. De um lado, tem o CO2. E o CO2, ele tem uma vantagem de que ele é facilmente eliminado pela respiração, né? Então, produz o CO2, começa a produzir. O CO2 produz muito rápido, né? Só que a respiração consegue eliminar esse CO2. E aí já pode produzir mais. Entendeu, né? Por que o bicarbonato é um sistema tampão? Porque ele consome o hidrogênio, né? Forma um ácido carbônico, o ácido carbônico quebra em CO2 e água, e a gente elimina facilmente esse CO2. Tá? Por isso, normalmente, o excesso de produção de hidrogênio acaba resultando em CO2, e esse CO2 vai ser eliminado pela respiração. Se a respiração não elimina o CO2, que acontece num paciente anestesiado, por exemplo, né? A gente anestesia o paciente, faz depressão respiratória, começa a subir o CO2. Né? A gente vê lá, a gente está medindo na capnografia, né? A gente está medindo o EtCO2 e ele começa a subir. Quando ele começa a subir, ele joga essa equação para a direita, formando hidrogênio e bicarbonato. Esse hidrogênio leva o paciente a uma acidemia, tá? É isso que vai acontecer, né? Então depende de quanto que está a concentração de cada um desses para ver qual é o direcionamento dessa equação. Vai para os dois lados. Mas, como o CO2 facilmente é eliminado, ele tem essa forma de controlar o pH. Tá? Então, de uma maneira geral... gente, ficou muito ruim aqui essa apresentação. De uma maneira geral, o que nós temos? Nós temos o pH, né? Nós temos o paciente controlando a respiração, controlando o pH a partir da respiração, ou então, outra coisa que pode ser é a eliminação de hidrogênio e a reabsorção de bicarbonato para elevar os níveis de bicarbonato pelo rim. Tá? Então, seria as duas formas de corrigir, né? O que o sistema tampão está enganando, as duas formas que vai ter essa compensação ou correção, tá? Que é a eliminação de CO2 respiratória e de hidrogênio pelo sistema renal. Tá? Então, o que acontece? Então, já deu para entender, né? Sempre que eu tiver um paciente com problema respiratório, a tendência dele é acumular hidrogênio. Se eu tiver um paciente com um problema renal, a tendência dele é não eliminar o hidrogênio e acumular o hidrogênio. As duas situações levam à acidemia. Tá? Se eu tenho um paciente com alta eficiência respiratória, ele vai eliminar muito CO2, né?
toda a equação vai jogar para a esquerda e ele acaba não tendo muito hidrogênio, o paciente tende a fazer uma alcalemia. Tá? Vamos lá. Pena que esse slide é tão legal de mostrar, tão legal, mas como ele ficou amontoado aqui nesse tipo de apresentação, porque ele não, as edições não aparecem aqui, né? As animações não aparecem aqui. Eu vou tentar explicar para vocês isso falando aqui, tá? Vou tentar colar os números que tem embaixo aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso. O que nós temos, tá? Então, esse aqui são avaliações super importantes para a gente ter na gasometria. O que a gasometria faz? A gasometria mede gases sanguíneos, tá? Então, o que é gases sanguíneos, né? Ele vai medir quanto tem de oxigênio e quanto tem de CO2 no sangue, né? São os gases que a hemogasometria, né? Então, o que tem de gases no sangue, oxigênio e CO2. Nós estamos medindo isso preferencialmente no sangue arterial, tá? Então, a gente está medindo gasometria arterial. Pode ser venosa também? Pode, mas a gasometria venosa não vai nos dizer quanto que tem de oxigênio no sangue. Eu consigo fazer a leitura do equilíbrio ácido-base do paciente, mas não consigo ver o quanto tem de oxigênio no sangue do paciente, tá? Porque o sangue venoso tem muito menos oxigênio, né? Então não interessa esse valor, mas para medir a pressão de CO2 eu consigo fazer pelo sangue venoso, a diferença é pequenininha. O ideal é a gente fazer sempre pelo sangue arterial, tá? Falando isso porque, para quem ainda está no início da faculdade, né? Coletar sangue arterial é muito mais difícil do que coletar sangue venoso, tá? O volume de sangue que a gente precisa fazer gasometria é muito pequeno, a gente precisa de 1 ml de sangue só para fazer o exame, né? A maioria dos aparelhos faz uma leitura com 0,1 ml, tá? 1 ml é só para garantir segurança e pela diluição da amostra, tá? Mas então a gente consegue fazer uma avaliação lá. Então vai lá, coleta o sangue arterial, a gente usa uma agulhinha fininha para coletar esse sangue. Coletar sangue arterial é difícil, bem mais difícil, é bem doído, né, fazer isso. Pacientes que estão acordados, a gente não consegue fazer isso. Eu fiquei vários dias na UTI, né, e todo dia, fiquei 14 dias internado, e por 14 dias a gente coletava um sangue arterial dos pulsos, né. Dói demais, gente, dói muito isso. É uma coisa angustiante, todo dia você já sabia. Ainda bem que tem 2 braços, né, um dia cortava de um, outro dia cortava do outro. Mas eu fiquei com lesão nos 2 braços por coleta de sangue, é bem, bem doído mesmo. Então vai lá, pega uma seringa, existem seringas especiais para coleta de sangue arterial, tá? Que ela vem com anticoagulante, né? Que é o EDTA com potássio, né? E faz a coleta já na seringa própria, né? E já faz já não tem perigo de formar coágulo, tá? Às vezes para baratear um pouco a situação, a gente hepariniza a seringa, pega uma seringa de 1 ml e hepariniza essa seringa com um EDTA sódico mesmo, aquele que vem na ampolinha que a gente usa no paciente. É possível fazer isso, a gente só não pode medir cálcio quando a gente faz isso, tá? Mas dá para fazer isso. Só que daí o que a gente pega é simplesmente puxa o EDTA na seringa, joga tudo pro frasco de novo, só para ficar aquele pouquinho no canhãozinho ali, e aí sangue a gente vai coletar. Acha uma artéria, né? Vê um pulso. Normalmente, em cães e gatos, a gente faz a coleta da artéria femoral, que é mais fácil da gente sentir, né? Coleta 1 ml de sangue e leva para fazer a análise, tá? E o que nós normalmente encontramos é isso, o paciente com pH neutro, e o pH neutro é 7,4, tá? É isso que a gente encontra, pH de 7,4. Que deveria encontrar, pelo menos, né, num paciente saudável. A gente sabe que o pH neutro é 7, né? Mas o sangue não é só água, tá? É água e tem várias células, por isso que o pH fica um pouco mais básico, tá? Então, o pH neutro do sangue é 7,4. Podendo ter variações dentro disso. Variações, a gente considera uma variação normal entre 7,35 e 7,45, tá? Isso é uma média para todas as espécies.
Tem espécie como o gato, que normalmente o pH é um pouquinho mais baixo, então 7,32 não é anormal para o gato, é um valor normal, mas a gente normalmente pega de 7,35 a 7,45. Esse é o valor normal do pH. Pressão arterial do CO2, 40. Lembra naquela equação, né? CO2 se liga com a água e forma ácido carbônico. Então a gente mede a pressão do CO2. Gases são gases, né? A gente tem que medir eles por pressão. Então não é concentração de oxigênio, concentração do CO2. É pressão do CO2. E como a gente está falando da pressão arterial, então tem um azinho do lado. Pressão arterial de CO2, tá? O valor médio dele é de 40 milímetros de mercúrio, tá? Então, a pressão de 40 milímetros de mercúrio do CO2, podendo variar de 35 até 45, tá? De novo, valores normais de pressão de CO2. E do lado direito da equação, o bicarbonato, né? Bicarbonato, o valor é 7,24, tá? Então, desculpa, eu falei, a concentração de bicarbonato, né, a concentração em milimol por litro, né? A concentração de bicarbonato é 24 milimol por litro, podendo variar de 22 até 26, tá? Então, bicarbonato 22, 26 está do lado direito da equação, né? Bicarbonato se liga com hidrogênio, ácido carbônico, que vai resultar em CO2. O que acontece, então, gente? O que acontece? Quando digamos que a gente começou a ter muita produção de ácido, tá? Tem lá mobilização de gordura, tem lá mobilização de proteína, né? E aí metabolismo dessas proteínas, fosfolipídio, gordura, carboidrato, fazendo metabolismo dessas substâncias, e isso acaba produzindo muito ácido. Tudo bem? Produziu muito ácido, né? O que vai acontecer com esse ácido produzido? Ele precisa ser tamponado, tá? Então ele vai ser tamponado. Produziu muito ácido, ele vai ser tamponado pela hemoglobina, pela albumina, pelas globulinas, pelo fosfato, mas especialmente pelo bicarbonato. É isso que a gente vai dar mais atenção agora, tá? Vai consumir bicarbonato, quer dizer, esse ácido se ligou ao bicarbonato e formou ácido carbônico. Vocês conseguem entender que isso consumiu o bicarbonato? Esse bicarbonato, que era 24 milimol por litro, ou miligrama por decilitro, ele vai diminuir a concentração, porque ele se ligou a um ácido, né? Esta base bicarbonato se ligou ao ácido, ao próton, né? E consumiu. E aí, estamos chutando que produziu um valor X de ácido, e esse valor X de ácido diminuiu a concentração de bicarbonato para 19. Tudo bem? Beleza? O que aconteceu com esse bicarbonato? Esses 5 milimol por litro que foram consumidos, eles formaram ácido carbônico, ok? Só que lembra que o ácido carbônico não fica com o ácido carbônico, né? A gente está falando no sangue. No sangue não tem ácido carbônico, né? Ele entra um pouquinho nas células sanguíneas, mas lá não vai ter. O que acontece é que ele imediatamente será convertido, será quebrado em CO2 e água. Olha lá, gente. Esse consumo de 5 milimols por litro de bicarbonato fez com que o pH do paciente, consumiu o bicarbonato, né? O pH do paciente fosse para 6,8. Olha lá, quanto caiu? Caiu de 7,4 para 6,8. E o CO2 subiu para níveis acima de 200 milímetros de mercúrio, tá? Eu já adianto a vocês que isso não é compatível com a vida. O paciente já teria morrido nessa situação, tá? E a gente está falando só de consumo de 5 milimols por litro de bicarbonato. Já baixando desse nível o pH e já subindo a pressão arterial do CO2 para 200 e pouco, tá? Esse paciente está morto, tá? Esse paciente está morto. Com a pressão do CO2 acima de 200, o paciente está morto,
né? Mas o CO2 não vai ficar acima de 200, porque o organismo tem uma maneira muito eficiente de eliminar esse CO2. Então, o que vai acontecer? O paciente vai eliminar o CO2, né? Provavelmente, ele vai melhorar a eficiência respiratória dele, quer dizer, ele vai fazer uma taquipneia, ele vai fazer um maior esforço respiratório para eliminar isso e para derrubar esse CO2 para 40, que é o nível normal, tá? Ele vai lá para 40. Tudo bem? Beleza? Então, baixou para 40. Né? Quando baixou para 40, o pH não normalizou. O pH continua ácido, tá? Ele vai ficar com um pH de 7,24 nessa situação. Ele ainda está em acidemia. Mesmo tendo eliminado esse CO2 produzido, a falta de bicarbonato faz com que o pH fique mais baixo do que o normal. E aí, o que o organismo faz? Aumenta ainda mais a respiração. Agora, com o objetivo, não que a pressão geral do CO2 fique em 40, que é o normal, mas fique mais baixo que isso. E vai respirar mais, respirar mais, respirar mais, vai baixar lá para 35, 34, 32, aumentar a eficiência respiratória, tá? Para que agora sim o pH venha para valores normais, próximo a 7,35, vai ficar em 7,34, né? Próximo a 7,35, que aí seria um valor mínimo, tá? E sempre entenda isso. A faixa de pH, por que ela varia de 7,35 a 7,45? Porque tem essas variações de metabolismo. Então, o pH não fica fixo, né? E toda vez que há um movimento para ter uma alteração do pH, né? Como esse movimento do metabolismo de proteína fez com que consumisse muito bicarbonato, o pH caísse, ele vai tentar corrigir esse pH agora, não para voltar para 7,4, e sim para ficar próximo ao valor mínimo dele, que é 7,35. Chegou em 7,35, tá bom, não precisa ser perfeito, não precisa chegar em 7,4, ele vai chegar próximo a isso. Tá? Desculpem os valores aqui estremecidos, né? Se conseguir ver esses valores aqui, mas eu tentei mostrar para vocês, né? Que no metabolismo normal produz muito CO2, baixa muito pH, tá? E o organismo ele tem que ser eficiente para controlar por via respiratória, né? E aí chama tampão respiratório, né? Respiração é um sistema tampão, para que a gente consiga controlar esse pH adequadamente. Por que é tão legal a hemogasometria? O que ele serve? Porque a hemogasometria em si, ela não te diz nada específico, né? O que a hemogasometria está dizendo quando você faz a leitura, ela fala assim, o normal é que o organismo sempre esteja em homeostase, quer dizer, esteja em equilíbrio. O normal é que o pH sempre esteja em 7,4, ou pelo menos naquela faixa de intervalo aceitável, 7,35 a 7,45. Se não estiver, você viu, o organismo luta para estar. Ele luta muito para estar. Se ele não estiver, alguma coisa está quebrada. Alguma coisa está errada. E a gente consegue ver o que está errado se você continuar analisando. Quer dizer, se o pH está errado e a PCO2 que está aumentada, quer dizer que ele está com baixa eficiência respiratória. O problema desse paciente é respiratório. Se ele está com bicarbonato alterado, quer dizer que ele está com um problema metabólico, ou com alta produção de ácidos, ou com dificuldade de eliminar esses ácidos, tá? Especialmente por via renal. Ok? Então a gente encontra 4 distúrbios primários comuns de se observar, né? Que a gente pode ter um paciente em acidemia, e essa acidemia, quer dizer, o pH está baixo, né? E essa acidemia, ela é ocasionada por uma acidose metabólica ou uma acidose respiratória. Eu posso ter um pH alto, paciente em alcalemia, e essa alcalemia, ela pode ser por uma alcalose metabólica ou por uma alcalose respiratória, tá? Então, são os 4 distúrbios primários que nós temos que estudar.
Acidose metabólica, alcalose metabólica. Acidose respiratória, alcalose respiratória. E vamos tentar entender como que a gente descobre cada um desses distúrbios a partir da gasometria, tá? Começando pelo mais simples, pelo mais fácil de todos, que são os distúrbios primários, tá? O que acontece aqui? Poxa, gente, fico tão triste quando acontece isso, que desconfigurou tudo aqui mesmo. O que acontece aqui? Vamos lá. Tudo animação, vai aparecendo bonitinho, todas essas linhazinhas ali, né? Olha lá. Gente, o que nós temos? Nós temos um paciente que pode ter alguma alteração, algum distúrbio ácido-base, né? E esse distúrbio, então, o mais comum da gente pegar na UTI é um paciente em acidose metabólica, tá? É o que mais tem, né? Por aumento da produção, um paciente em sepse, por exemplo, ou por uma lesão renal, uma alteração renal de um paciente com disfunção de múltiplos órgãos, né? É o que a gente vai encontrar ali mais frequentemente. Desculpa, eu vou ter que falar basicamente aqui para vocês entenderem, tá? Quer dizer, um paciente em acidose metabólica, se ele tem uma acidose metabólica, muito provavelmente, e se o distúrbio é primário, sempre vai ser assim, ele vai ter uma acidemia, né? Então, acidose normalmente se refere a um pH baixo. Acidemia sempre a um pH baixo. Então, a gente vai ver lá na gasometria que esse pH está baixo, quer dizer, ele está abaixo de 7,35. Ok? E por que ele está baixo? Porque ele tinha muito hidrogênio produzido pelo metabolismo ou não eliminado pelo rim, né? Então, tem muito isso. Quer dizer, esse hidrogênio consumiu bicarbonato. Tudo bem? Então, nós temos um pH baixo e uma concentração de bicarbonatas baixas também, porque foram consumidos. Ok? Como o distúrbio é primário, não tem compensação. Então, quer dizer que a respiração não conseguiu corrigir ainda. Tá? Então, o CO2 está normal. É isso que quer dizer, né? O organismo ele vai tentar compensar essa acidemia. Ele vai tentar fazer isso, mas ainda não fez, tá? Então, nós temos um pH baixo com um bicarbonato baixo, porque o bicarbonato foi consumido pelo excesso de hidrogênio. Nós podemos ter um paciente com uma alcalose metabólica. Paciente com uma alcalose metabólica. O que aconteceu com esse paciente? O pH subiu. Por que o pH subiu? Porque teve um aumento da concentração de bicarbonato. Tá? Por exemplo, alguém foi lá e administrou bicarbonato de sódio para o paciente. O paciente estava internado, foi fizeram bicarbonato para ele. Bicarbonato, aumentou a concentração de bicarbonato, o bicarbonato começa a consumir, agora tem muito bicarbonato, então ele vai consumir qualquer hidrogênio que cair por ali, né? E o pH tende a subir, porque faltou hidrogênio. Tá? Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, numa alcalose pós-prandial, né? Depois que a gente come, passa a ter um excesso de gordura, de proteína, de carboidrato, e não tem metabolismo deles ainda, né? Está na fase da absorção ainda, e aí esse paciente tende a fazer uma diminuição da produção de bicarbonato nesse período pós-prandial, tá? Ok? Isso é metabólico. Tá? Ou os distúrbios podem ser respiratórios. Eu posso ter uma acidose respiratória. Então, se é acidose, muito provavelmente o paciente está em acidemia, né? Então, eu vou fazer gasometria e eu tenho um pH abaixo de 7,35. Por que eu tenho isso? Porque o paciente não está eliminando o CO2.
Então, um paciente com um trauma crânioencefálico, por exemplo, ele perdeu a sensibilidade de quimioreceptores centrais à elevação do CO2. Ou um paciente anestesiado, né, que o anestésico fez isso. Então, ele tem uma alteração neurológica pelo anestésico ou por um trauma, né, fazendo com que o paciente não respire adequadamente, não elimine adequadamente o CO2, então a concentração de CO2 subiu. Né? O CO2 se ligou com a água, formou o ácido carbônico, que não fica como ácido carbônico, já é quebrado em hidrogênio e bicarbonato, aumentou a concentração de hidrogênio, né? pH mais baixo. Ok? Ou o paciente numa alcalose respiratória, tipo o paciente com dor ou com febre, né? Ele está taquipneico. Ele está taquipneico, ele elimina muito o CO2. Se ele elimina muito o CO2, não tem mais produção do ácido. Né? Então, o pH tende a subir. Né? Ele faz uma alcalemia, aumenta o pH porque o CO2 diminuiu. Tudo bem? E não tivemos alterações de bicarbonato nessa situação imediata, nessa situação que é só o distúrbio primário. Não deu tempo do organismo fazer nada ainda, compensar nada, tá? Essa a situação. Olha lá, vamos tentar ver esse quadro aqui. Infelizmente, não tem animação, então já aparece tudo que está acontecendo aqui, a gente já vê direto, né? O que aconteceu aqui, ó? Nós temos um paciente com um pH de 7,2, tá? Se o pH está em 7,2, a gente já sabe que esse paciente está numa acidemia, tá? pH baixo, a gente não sabe se ele tem acidose, ok? A gente sabe que ele tem uma acidemia, né? O valor do pH do sangue está baixo, acidemia. Se ele tem um distúrbio, qual o distúrbio? A gente não sabe. Tudo bem, a gente está imaginando que ele tem uma acidose, né? Muito provavelmente ele tem uma acidose. Mas, por enquanto, a gente só falou que ele tem uma acidemia. A gente vai ver lá, ele tem a pressão arterial de CO2 em 60 milímetros de mercúrio. Lembra que o normal é de 35 a 45? Ele está com uma pressão arterial de CO2 de 60. Quer dizer, ele não está eliminando o CO2, né? Ele tem um problema respiratório. A hora que já viu o bicarbonato, que nos diz o que está acontecendo com o metabolismo, o bicarbonato está em 24. 24 é o normal do bicarbonato. Né? Lembra? 22 a 26, média de 24. Então, ele não tem alteração metabólica. É um paciente que só tem uma alteração respiratória. Então, um paciente com acidemia e um problema respiratório, então ele tem uma acidose respiratória, tá? Alguma coisa está acontecendo. Esse cara está com edema pulmonar, não está conseguindo eliminar o CO2, pode ser da anestesia, pode ser o cara um paciente desidratado, alguma alteração, mas é respiratório, tá? Se for desidratado é só porque ele começou a fazer shunt. É respiratório o caso desse paciente, tá? Ele tem um problema respiratório, a gente já vê essa gasometria, corrige essa respiração, tá? O que é? Ventila o paciente, melhorar a ventilação dele. Né? Se for uma anestesia, superficializa o plano, porque está com depressão respiratória. Se for um paciente da UTI, entuba, ventila esse cara para reduzir esse CO2. Tá? Já deve corrigir isso. Nosso objetivo é corrigir, né? Que ele não tenha mais esse problema. Tá? Vamos ver o outro paciente aqui. Esse paciente agora está com um pH 7,5. Opa, ele tem uma alcalemia, né? 7,5 com a pressão de CO2 em 40. 40 é normal. Então, ele tem uma alcalemia sem problema respiratório. Tudo bem? A gente vai ver o bicarbonato. O bicarbonato ele está aumentado, está em 30. Quer dizer, esse paciente não está produzindo nada de ácido. Ele está com algum problema metabólico que não está fazendo produção de ácido. Ou ele está com excesso de eliminação de ácidos, pode ser excesso de eliminação de amônia, por exemplo, né? E ele não está conseguindo eliminar, quer dizer, está eliminando muito ácido, retendo muito bicarbonato, né? Esse bicarbonato aumentou, tá? Então, esse paciente tem uma
alcalose, agora a gente pode dizer, né, que o problema dele é uma alcalose metabólica. Ok? É isso aí. Só que esse valor que nós estamos vendo aqui, o anterior, o slide anterior que eu vou colocar aqui, ó, essa acidose respiratória, isso a gente observa às vezes, tá? A gente observa às vezes, porque esse paciente claramente está com problema respiratório. Se esse problema respiratório for agudo, aconteceu agora, por exemplo, eu fiz um bolos de propofol nesse paciente, eu fiz uma acidose respiratória nele, não vai corrigir mesmo, tá? Porque o organismo pode fazer duas coisas, ou ele corrige a respiração, ou ele compensa o pH. Problema respiratório. Corrigir um problema respiratório, se corrige de maneira respiratória. Então, o que o organismo vai fazer? Esse pH mais baixo, que ele está fazendo aqui, ele aumenta a liberação de catecolaminas, tá? Então, sempre com pH baixa, começa a liberar catecolamina. E a catecolamina, né, adrenalina, noradrenalina, vão fazer o paciente respirar. Então, o organismo vai tentar fazer o paciente corrigir o seu distúrbio, liberando catecolaminas, tá? É isso que ele vai fazer. Mas ainda não conseguiu fazer isso, tá? Ou ele pode compensar esse problema. E a compensação desse problema vai se dar eliminando hidrogênio por via renal e reabsorvendo bicarbonato por via renal. É isso que ele vai fazer. Ele compensa, quer dizer, ele continua tendo problema respiratório, mas o pH não está mais ácido, porque ele compensou. Só que isso vai demorar muito tempo, tá? Vai demorar mais ou menos 24 horas para começar a acontecer. Então, os distúrbios respiratórios, eles não são prontamente compensados. O que não acontece com os distúrbios metabólicos. Essa alcalose metabólica aqui, ela imediatamente, em questão de segundos, começa a ser compensada. Não que compense em segundos, mas ela começa uma compensação em segundos. O que é essa compensação aí? Precisa produzir mais ácido, né? Então, para produzir mais ácido, vai reter CO2, quer dizer, o paciente para de respirar. Ele vai fazer uma respiração assim, bem tipo a gente na cama depois de comer uma feijoada, né? Uma respiraçãozinha assim, bem lenta, bem que é difícil respirar, né? Quer dizer, respira menos para reter CO2 e tentar corrigir ou compensar esse pH. Que o paciente vai continuar com uma alcalose metabólica, mas ele não vai mais estar em alcalemia, que o pH será diminuído pela alteração da pressão do CO2. Tudo bem? Beleza? Então é isso. Esses são os distúrbios primários, que vocês já viram que não são muito bem a realidade do que a gente encontra na nossa rotina, no nosso dia a dia. Normalmente, o que nós vamos encontrar são os distúrbios primários compensados ou em compensação. Lembra que eu falei? O organismo tende à homeostase. O organismo vai lutar com tudo que ele pode para que o pH volte a 7,4. Ele vai fazer isso. Tá? Tudo que ele puder, ele vai lutar para fazer isso. Né? E a primeira forma que ele faz isso é compensando o distúrbio. Né? Então, o que acontece aqui nessa situação? O paciente tem agora uma... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não. O paciente tem aqui, então, uma acidose metabólica. Vou começar pela acidose metabólica, tá? Ele tem uma acidose metabólica, a gente já viu isso. O que acontecia? O pH estava baixo, né? Acidose. E o paciente estava com uma acidemia. E essa acidemia era de origem metabólica, quer dizer, produziu muito hidrogênio, consumiu bicarbonato. Então, o bicarbonato baixou. O que ele vai fazer? Ele vai melhorar a eficiência respiratória. Ele vai apresentar uma taquipneia para eliminar mais o CO2. Tá? Então, esse é o paciente, aquela cadela com piometra que a gente vê chegando, né? Cadela piometra, que está com piometra, produziu muito ácido lático por conta da piometra. Então, ela chega em acidemia,
porque o ácido lático quebrou, liberou hidrogênio e lactato, né? A gente vai medir lactato, aumentou o lactato do paciente, esse hidrogênio do ácido lático consumiu o bicarbonato e o pH caiu. Aí a cadela chega em taquipneia. Por que ela está fazendo taquipneia? Porque ela está tentando eliminar esse CO2 para que esse hidrogênio em excesso agora seja todo jogado para a esquerda, né? Quer dizer, que o hidrogênio consuma o bicarbonato, forme ácido carbônico e o ácido carbônico quebre em CO2, porque o CO2 está sendo eliminado, né? Então ele joga toda aquela equação, toda aquela reação para a esquerda. E aí ele pode jogar tanto a ponto de compensar o pH. Então o paciente não se apresenta mais numa acidemia, tá? Ele pode estar com pH normal. Mesmo assim, ele tem uma acidose metabólica, mas ele tem uma acidose metabólica compensada. Quer dizer, se o pH chegou a 7,35, lembra, né? Só precisa chegar no mínimo, né? Se ele chegou a 7,35, quer dizer que esse paciente tem uma acidose metabólica compensada. Se ele está próximo ao 7,35, ele tem uma acidose metabólica em compensação. Está, né? 7,3, por exemplo. Né? Já subiu de 7,2 para 7,3. Não está compensado ainda, mas está em compensação. Tá? Então, ó, a gente está vendo especialmente a avaliação de pH, bicarbonato e pressão arterial de CO2. Tá? Paciente com alcalose metabólica. Então, paciente com uma alcalose metabólica, ele produziu muito bicarbonato. Então, tinha bicarbonato alto. Esse bicarbonato alto aumentou o pH, consumiu hidrogênio, aumentou o pH. Né? O que o paciente vai fazer para compensar? Para de respirar. A hora que ele para de respirar, aumenta o CO2. Aumentou o CO2, né? Esse pH tende a diminuir. Se ele chegar próximo a 7,45, ele compensou. Se ele não corrigiu, hein, gente? Ele compensou o pH. Ele continua com uma alcalose metabólica, mas o pH agora está compensado. Se ele estiver um pouquinho acima de 7,45, ele está ainda em compensação. Tudo bem? O paciente da acidose respiratória, então ele tem um pH baixo, porque o CO2 estava aumentado. O que ele vai fazer? Né? Ele vai tentar compensar esse problema respiratório aumentando a excreção de hidrogênio na forma de amônia. Então, vai aumentar a excreção de amônia, não vai ter mais produção de hidrogênio, o pH vai subir. Tá? Então, ele reabsorve pH também. O rim vai reabsorver, vai reabsorver bicarbonato. Ele vai reabsorver bicarbonato, aumentando o bicarbonato ou excretando hidrogênio, né? Para conseguir corrigir, aumentar esse bicarbonato e compensar o pH. Como eu disse para vocês, isso não é imediato. Isso vai demorar pelo menos um dia para acontecer, tá? Então, não é ali na emergência que isso acontece. Isso, quando que acontece? Aquele paciente que está com uma acidose respiratória porque está com um edema de pulmão, porque ele está com uma pneumonia, por exemplo, né? Já está levando isso há algum tempo, tá? Pode até estar progredindo, piorando o quadro do paciente, mas já está há algum tempo que ele teve, aumentou essa eficiência do rim em excretar amônia, em reabsorver o bicarbonato. Ou alcalose respiratória, né? Ele tinha um pH alto, porque ele tinha uma alta eficiência respiratória, né? O paciente com dor estava com taquipneia, eliminando muito, ele passa a excretar mais bicarbonato para diminuir essa concentração de bicarbonato, tentar corrigir o pH, tá? Também isso só depois de 24 horas, né? Então, os distúrbios respiratórios vão demorar muito para serem compensados. Os distúrbios metabólicos têm uma compensação mais rápido por via respiratória. Tá? Então, vamos ver essa avaliação aqui. Olha lá. Se o paciente está com pH 7,35, se esse paciente está com pH 7,35, quer dizer que está normal, né? O pH é de 7,35 a 7,45. 7,35 está normal, está valendo normal, tá? Aí, a gente vai ver lá
e a pressão arterial de CO2 dele está em 60 milímetros de mercúrio. Está aumentado. Aumentou em 20 milímetros de mercúrio a pressão arterial de CO2 desse paciente. Tá? Então, ele tem uma alteração respiratória. Ele não tem uma acidemia, mas ele tem uma alteração que pode sugerir uma acidose respiratória. Eu vou confirmar com a clínica desse paciente. Tá? E quando eu vou ver o bicarbonato, ele tem uma alteração de bicarbonato. O bicarbonato está elevado, né? O bicarbonato está em 27 milimol por litro. Está aumentado o bicarbonato, né? Então, esse paciente ele tem duas alterações, uma respiratória e uma metabólica. Tudo bem? Uma acidose respiratória, uma alteração que leva a uma acidose respiratória e uma outra alteração que leva a uma alcalose metabólica. Tudo bem? Acidose respiratória, alcalose metabólica. Seriam as duas alterações. Agora, a gente tem que ver o seguinte. Se esse paciente tem um distúrbio misto, quer dizer, ele tem dois distúrbios. Ele tem tanto uma acidose respiratória como uma alcalose metabólica, ou simplesmente ele tem um distúrbio primário que foi compensado, porque o pH está neutro. Né? O que a gente está vendo aqui? Olha lá, agora dica, tá? Dica para você fazer essa leitura e para chutar certo. Né? Tá vendo que o pH ele está mais baixo do que o normal? Quer dizer, ele está normal, né? Mas ele está normal no limite inferior, né? Próximo a 7,35. Quando acontecer isso, a primeira coisa que você vai fazer é pensar: ele tende à acidemia. Então, eu vou me preocupar com um distúrbio que causa acidose. Então, vamos lá. Vamos ver. Esse paciente tem uma acidose respiratória. Já posso dizer isso, tá? Porque ele tem uma alteração respiratória que leva à acidose. Né? Importante, 60 já é bastante. Mesmo ele estando com um pH normal, pH neutro. Tá? Ele tem uma acidose respiratória. Agora eu preciso saber se ele tem uma acidose respiratória e uma alcalose metabólica, ou se ele tem uma acidose respiratória compensada. Aí a gente vai fazer contas, tá? Vai fazer contas. Olha lá, o que a gente vai ver? Que na acidose respiratória, na tabela de cima desse slide, a terceira linha diz acidose respiratória aguda, tá? Que o quadro do paciente é agudo. Não foi da clínica dele, mas o quadro dele é agudo. Diz assim, ó, o problema primário é aumento de CO2, que é o que o paciente tem, tá? Então, diz ali que ele vai aumentar 1,5 miliequivalentes por litro de bicarbonato, ou milimol por litro, é a mesma coisa, tá? 1,5 a cada 10 milímetros de mercúrio de aumento da pressão arterial do CO2. Então, o que aconteceu? Esse paciente aumentou CO2 em 20 milímetros, né? O normal era 40, está em 60, aumentou em 20 milímetros de mercúrio CO2. Então, a expectativa é que isso aumente o bicarbonato para compensar, tá? Essa tabela diz assim, ó, como que acontece a compensação? Para compensar um aumento de 20 milímetros de mercúrio de CO2, ele vai elevar o bicarbonato em 3 miliequivalentes por litro, que é 1,5 a cada 10, ele aumentou 20, então são 3 miliequivalentes por litro, ou milimol por litro. Tá? Então, o que aconteceu? O bicarbonato foi de 24 para 27, é isso aí, exatamente o que dizia ali. Então, ele tem uma compensação. Por isso eu digo, esse paciente tem uma acidose respiratória compensada. Ok? É isso aí. Olha lá esse outro aqui. pH 7,45, o pH está neutro, está ok. Mas já sabemos disso, que ele está neutro, só que o pH está num limite superior. Né? Então, se ele tiver alguma alteração, a gente de cara vai pensar numa alcalose. Tá? O que a gente consegue ver lá? O segundo item, pressão arterial do CO2, 45 milímetros de mercúrio. Aumentou ainda dentro da faixa normal, né? Não aumentou muito, mas aumentou um pouquinho,
né? Mas o aumento do CO2 retém hidrogênio, leva à acidose, né? E não é o distúrbio que a gente está procurando, né? A gente está procurando um distúrbio que leva a uma alcalemia. E esse aumento do CO2 significa numa acidose respiratória. Então vamos para o outro. Não acho que o problema é respiratório. Vamos ver embaixo. O bicarbonato está em 30. 30, aumento de bicarbonato, é um distúrbio que leva à alcalemia. Então, já vou imaginar que esse paciente tem um distúrbio importante do bicarbonato. Então, ele tem uma alteração, tem um distúrbio que leva à alcalose metabólica. Tudo bem? Alcalose metabólica. Agora, vamos ver se a sua alcalose metabólica está compensada ou não. Cursa junto com uma acidose respiratória, né? Olha lá, alcalose metabólica. Então, lá, vai ter um aumento de 0,7 milímetros de mercúrio de CO2 para cada 1 miliequivalente de bicarbonato que aumentou. Nesse caso aqui, aumentou 6 miliequivalentes de bicarbonato. Foi de 24 para 30. 6 vezes 7, 4,2. Então, a expectativa é que a PCO2 aumente em 4,2. O normal é 40, então vai para 44,2, está com 45, muito próximo. Então é isso mesmo, tá? Esse paciente tem, não precisa ser exato o valor, tá? Tem que ser próximo. Esse paciente tem uma alcalose metabólica compensada. Tudo bem? Quem não prestou atenção é a segunda linha da tabela, né? Na alcalose metabólica, vai aumentar 0,7 milímetros de mercúrio para cada 1 miliequivalente do aumento do bicarbonato. Tá? Aumentou 6, PCO2 vai para 44,2, próximo a 45. Ok? Alcalose metabólica compensada, é isso que esse paciente tem. Agora nós vamos ver quais são as doenças que levam à alcalose, né? O que eu sei é que alguma coisa está fazendo com que ou o paciente não produza ácido ou que esteja eliminando muito ácido. Ou, por acaso, alguém deu uma substância alcalina para ele. Pode ser, né? Pode ser. Pode ser assim, Pode ser que esse paciente simplesmente está vomitando. Se ele está vomitando, ele vomita um conteúdo estomacal que é rico em ácido. Tem ácido clorídrico, vai ter que aumentar a secreção de ácido no estômago, tem que tirar o ácido do sangue. Então, esse paciente tende a uma alcalose metabólica. Tá? Ok? É isso aí. E, para dificultar um pouquinho mais a nossa vida, nós temos os distúrbios mistos. Distúrbio misto é quando eu tenho duas alterações. E as duas podem ser no mesmo sentido, quer dizer, as duas levando à acidose, ou as duas levando à alcalose, ou pode ser em sentido contrário. Uma é acidose, outra é alcalose. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma acidose respiratória e metabólica. Ou tem uma paciente com acidose metabólica e alcalose respiratória, né? Os distúrbios são opostos. O paciente está tão mal que ele tem dois distúrbios que estão juntos. E aí o diagnóstico é o seguinte, nas nossas contas não está conseguindo compensar. A alteração é alguma ou outra importante. Vamos ver esse resultado de gasometria aqui que pode dizer para a gente. Primeira coisa, pH 7,4. pH tá neutro, então, pH 7,4, neutro, bonitinho assim, esse paciente deve estar lindo, não deve ter nenhum problema, né? Mas não é o que acontece. Quando a gente vai ver lá, a pressão arterial do CO2 dele é 51, né? Quer dizer, está retendo o CO2, ele não está tendo eficiência respiratória. Ele tem um distúrbio levando à acidose respiratória. E o bicarbonato dele é de 31. Quer dizer, ele tem um excesso de produção de bicarbonato ou uma baixa produção de hidrogênio, né? Então, ele tem uma alteração levando a uma alcalose metabólica.
Tudo bem? Quando a gente vai fazer as contas, né? Por exemplo, vou pegar a alcalose metabólica para fazer a conta, né? Subiu em 7 miliequivalentes por litro, né? Subiu em 7 miliequivalentes por litro. A expectativa é que aumente em 7 PCO2, aumentou um pouquinho menos. Até pelas contas ali, a gente podia sugerir que fosse uma compensação, mas consegue ver que as alterações são muito extremas, é muita retenção de bicarbonato, é muita alteração respiratória, né? E quando a gente vai ver a clínica do paciente, a gente entendeu que esse paciente ele tem uma clínica tanto de acidose respiratória, por exemplo, o paciente está com uma acidose, está com um edema pulmonar. Ó, vamos lá. É um paciente cardiopata com edema pulmonar, né? E o edema pulmonar está levando a acidose respiratória. Não tem troca gasosa, não tem eliminação de CO2, né? Começa a ter acidose. Mas esse paciente já está num estado tão alterado que o metabolismo dele está muito baixo, né? E ele começou a fazer uma alcalose metabólica. Ele deixou de produzir ácidos. Ele não tem mais metabolismo nenhum, deixou de produzir ácidos, tá? E aí esse paciente tem um distúrbio misto, né, de acidose respiratória e alcalose metabólica. Ou esse aqui, né? O que aconteceu com esse aqui? Olha lá, claramente... nesse aqui, né, o primeiro lá, uma coisa que já nos indica que o distúrbio é misto é que o pH está em 7,4. Não há compensação que o pH chega em 7,4. A compensação é para chegar perto de 7,4. Se está em 7,4, a gente já vai suspeitar de misto mesmo, tá? Mas nesse paciente aqui, o que aconteceu? Quando eu vou ver o pH dele, ele está com um pH de 7,22. Ele está numa acidemia muito grande, né? O paciente numa acidemia. Eu vou ver o bicarbonato, vou pular ali para baixo, tá? Eu vou ver o bicarbonato dele. O bicarbonato está em 14. Você baixou 10 miliequivalentes por litro de bicarbonato. De 24 para 14. E ele tem esse pH baixo, justifica, né? Esse paciente tem uma acidose metabólica. Ó, paciente com pH de 7,22, com bicarbonato baixo desse jeito, né? O excesso de hidrogênio consumiu todo o bicarbonato dele, né? Por isso que baixou tanto, assim. Ele tem uma acidose metabólica. Podemos garantir isso, que ele tem uma acidose metabólica. E como que está o CO2? O CO2 está em 35 milímetros de mercúrio. Tá? Normal. Então, poderíamos dizer que ele tem uma acidose metabólica não compensada, né? Então, ele tem um distúrbio primário de acidose metabólica. Concordam comigo? Só que não é isso que acontece com ele. Porque, quanto tempo demora para o paciente compensar ou começar a compensar uma acidose de origem metabólica? Quer dizer, quanto tempo demora para aumentar a eficiência respiratória? Questão de segundos já tem alteração. E não teve alteração ainda. Com um pH 7,22, não teve alteração. Eu esperaria que nessa situação, digamos que esse paciente já está nesse quadro de acidose há 2 horas, que já tivesse algum tipo de tentativa de compensação do CO2. Quer dizer, que ele aumentasse a eficiência respiratória para esse CO2 cair para 20, pelo menos. Né? Porque tem chão, ele pode fazer taquipneia e derrubar esse CO2. Né? Não fez por quê? Porque esse paciente tem algum distúrbio respiratório que não ativou a compensação respiratória. Consegue entender que está quebrado a respiração dele? Isso é muito comum no paciente em acidose, que a gente anestesia. Então, eu vou anestesiar um paciente que está em acidose, tá? Esse paciente ele está tentando compensar. Eu vou lá e anestesio. A hora que eu anestesio, eu causo depressão respiratória e matei a compensação dele. O que acontece com o pH? Cai absurdamente. Porque esse pH, ele só não está muito baixo porque o paciente está tentando compensar. A hora que eu faço depressão respiratória pelo anestésico, ele não precisou fazer CO2 alto. Ele simplesmente cortou a compensação respiratória.
e esse paciente vai ter uma acidose grave. Por isso a gente fala que isso é um distúrbio misto, onde ele tem uma acidose metabólica e também tem uma acidose respiratória, porque não é só o que nós estamos lendo, é o que nós esperaríamos que fosse acontecer, tá? Então ele tem um distúrbio misto, acidose metabólica e acidose respiratória. E olha lá, gente, as acidoses metabólicas são aquelas mais difíceis da gente trabalhar, porque tudo que é alteração respiratória, lembra que eu falei, alteração respiratória, o organismo tenta compensar por via metabólica, né? Alteração respiratória, o paciente tenta compensar por via metabólica, mas é para compensar. A correção é por via respiratória. Se ele está com o sistema respiratório quebrado, conserta o sistema respiratório. Então, o que o paciente faz? Libera a catecolamina para tentar aumentar a eficiência respiratória e fazer taquicardia, taquipneia, né? Ele vai tentar fazer isso. Se o organismo não faz isso, nós vamos fazer. Nós vamos fazer como? Ventilando esse paciente. Tudo bem? Se é um paciente da UTI, se é um paciente na anestesia, a gente vai ventilar esse paciente e tentar corrigir esse pH, tá? Aí é corrigir, não é compensar. Beleza? Vamos lá. O que nós fazemos de leitura na gasometria? A gente lê normalmente esses 11 itens aí, tá? Assim, ó, é uma avaliação básica da gasometria, fazer a leitura desses 11 itens, né? A gente só estava falando de pH, pressão arterial de CO2 e bicarbonato, né? Até agora a gente só falou disso, tá? Eu vou estender um pouquinho agora. O que mais a gente vai fazer? A gente também vai ler pressão arterial de oxigênio. Tudo bem? Porque eu quero saber se esse paciente tem uma hipoxemia ou uma hiperoxemia ou uma normoxemia, né? Normalmente, pressão arterial de oxigênio no paciente está entre 70 e 90 milímetros de mercúrio, tá? Então é isso, entre 70 e 90 milímetros de mercúrio, ok? Beleza? Se tiver abaixo de 70, o paciente tem uma hipoxemia. Beleza? Mas essa pressão arterial de oxigênio é arterial, tá? Lido sangue arterial, porque o sangue venoso vai ter de 20 a 50, né? Estou dando sangue arterial. Se eu colocar esse paciente no oxigênio, se eu colocar uma mascarazinha ou uma cânula nasal com oxigênio para ele, eu já vou alterar essa pressão arterial de oxigênio, tá? Porque eu vou aumentar a fração inspirada de oxigênio, né? Então, assim, ó, por exemplo, um paciente respirando ar ambiente, ele está respirando oxigênio a 20%, 21%, né? 20, alguma coisa, né? É isso que ele está respirando. Se eu colocar ele no oxigênio a 100%, ele vai respirar um oxigênio a 100%. A FO2 dele é 100, 1, né? Quer dizer que eu estou dando 5 vezes mais oxigênio que o normal, só o fato de colocar ele na máscara. Qual que é a nossa expectativa? Que a pressão arterial de oxigênio quintuplique, né? Quer dizer, ela vai para próximo de 450. Né? E é só porque eu dei oxigênio. Tem oxigênio em excesso, né? Coloquei ele no oxigênio e está respirando muito bem, tá? Então a gente só vai colocar em oxigênio o paciente com dificuldade respiratória, com depressão respiratória. E normalmente o fato de colocar o paciente no oxigênio já faz com que a pressão arterial de oxigênio eleve de 100. E esse paciente não vai ter uma hipoxemia. Ele pode ter uma depressão respiratória, mas não vai fazer hipoxemia. Tudo bem? Então, pressão arterial de oxigênio, para a gente na anestesia, é fundamental, super importante essa avaliação, tá? Outro valor que também está relacionado a equilíbrio ácido-base é o excesso de base. A gente chama de BE, né? Base excess. Excesso de base, tá? Que vai de menos... O normal é ser zero, quer dizer, normal é que a quantidade de bases que o paciente tenha esteja normal. A partir do momento que o paciente produz pouco ácido, sobra base. Ele vai ter um excesso de base, né? Ele vai ter um excesso de base positivo.
a partir do momento que o paciente produza muito próton, hidrogênio, esse hidrogênio vai consumir a base e as bases vão diminuir. Agora, não é só o bicarbonato, tá? São todas as bases. É o fosfato, é a albumina, vai consumir tudo. E aí vai baixar o excesso de base, ele passa a ser negativo. Então, um paciente com excesso de base positivo, ele tende à alcalemia, um paciente da alcalemia. E um paciente com excesso de base negativo, ele tende à acidemia. Tudo bem? Então, ó, o normal é 0, mas de -3 a +3 está aceitável. Se for muito mais alterado do que isso, a gente pode dizer que o paciente tem uma alteração no excesso de base, tá? Então, ele não está lendo só o bicarbonato, ele está lendo todos os outros sistemas tampão junto. Tudo bem? Beleza? Se a gente for para a coluna da direita, agora, a gente vai ver que os primeiros 3 são eletrólitos, né? Sódio, cloro, potássio. Né? São os mais importantes da gente fazer leitura na UTI, tá? Sódio, cloro e potássio. Olha lá. Os 3 têm relação. Os 3 têm relação muito importante para a gente. Sódio está relacionado com água. Tá? Então, alterações de sódio, alterações na concentração de sódio, podem estar relacionados à falta ou excesso de água. Então, um paciente desidratado ou um paciente hiperidratado. Para isso que a gente vai avaliar sódio, tá? Relacionado com o equilíbrio hidroeletrolítico do paciente. O cloro, o aumento do cloro está relacionado à acidose, tá? Então, vamos lá. Cloro promove acidose. Não esqueçam disso. Nunca esqueça disso. Cloro leva a acidose. Lembra do ácido clorídrico? Ácido clorídrico, cloro leva a acidose. Tudo bem? Se eu tenho níveis aumentados de cloro, esse paciente tende a fazer acidemia. Se ele tem níveis diminuídos de cloro, ele tende a alcalemia. Ok? A gente vai ver daqui a pouco. Esse cloro é super importante, a gente vai utilizar ele para outra coisa. E o potássio. Potássio é extremamente importante para a despolarização de membranas. O potássio é um cátion que ele está intracelular, ele tem pequena quantidade extracelular. Então, qualquer alteraçãozinha no potássio já faz distúrbios bem grandes. Normalmente, esse paciente vai ter distúrbios de despolarização ou hiperrepolarização, hiperpolarização de membranas plasmáticas, tá? E aí, esse pode ser no coração, fazendo arritmia cardíaca, pode ser no músculo, fazendo fraqueza muscular. Tá? Então, ele vai ter essas alterações. Então, normalmente isso que a gente percebe, né? Alterações musculares e alterações cardíacas, de ritmo cardíaco, quando o paciente tem alterações nos níveis de potássio, a gente tem que ficar atento, de olho nisso, tá? Tudo bem? Então, esses são eletrólitos, né? Dentro de um equilíbrio hidroeletrolítico, mas você vê que tudo diretamente relacionado com o equilíbrio ácido-base também. E a gente vai ver também agora sistemas tampão, né? A gente está vendo fosfato, a gente está vendo lactato, que é produzido no ácido lático, ele é super importante, e a gente está vendo a albumina, que é um sistema tampão também, né? Ela vai funcionar como um tampão, tá? Então, a gente consegue ver esses outros 3 valores ali, que são super importantes para a gente entender se eles estão funcionando como sistema tampão ou não, né? Ou não tem esse efeito, tá? Normalmente, o aumento do fosfato está relacionado a alterações renais, tá? Tem alteração renal, começa a aumentar fosfato. Lactato está relacionado com o metabolismo celular, já discutimos isso. E a albumina, quando tem uma alteração de albumina, normalmente uma lesão hepática, né? E vai diminuir um importante sistema tampão do paciente, tá? Lembra que eu falei do cloro? O quanto o cloro é importante? Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. Vocês viram que nessas alterações ácido-base, normalmente elas cursam junto com alterações
de equilíbrio hidroeletrolítico também, né? Então, eu falei de desidratação e aumento da concentração de sódio, né? Falei do cloro, que o cloro leva a acidose, leva a uma acidemia, né? Então, estão todos relacionados. E eu queria que vocês entendessem uma coisa. Nós estamos coletando uma amostra de sangue para avaliar. Então, eu estou dosando concentração de eletrólitos no sangue. Tem nada a ver com o que tem dentro da célula, tá? Significa concentração no sangue, né? Sangue extracelular. Tudo bem? Uma coisa importante. Tudo que eu tiver de cátion, eu vou ter de ânion. Consegue entender? Tudo que eu tiver de cátion, eu vou ter de ânion. Obrigatoriamente. Tá? Se eu somar todos os cátions, vai dar exatamente igual a soma de todos os ânions. Qual o cátion que a gente mede no sangue? A gente está medindo sódio e potássio. Ok? Se eu somar sódio e potássio, tem que dar igual a soma de todos os outros ânions. Tudo bem? Potássio é bem pequenininho, né? Potássio, enquanto o sódio tem em torno de 150 mg por litro, potássio tem 4 mg por litro no sangue. Então, a soma dos dois vai dar 154, tá? Esses são os dois principais cátions. Tem outros também, magnésio e tal, mas a concentração é bem pequenininha, tá? O que importa é sódio e potássio, e especialmente o sódio, né? Quer dizer, a soma de sódio e potássio tem que dar igual à soma dos ânions, né? O que a gente tem de ânion? Especialmente cloro, né? O que nós temos de ânion no sangue, tá? É cloro e bicarbonato. É isso que nós temos, cloro e bicarbonato. Tá? E mais algumas coisinhas. Que é especialmente corpos cetônicos, sulfato, o fosfato, né? Nós temos essas alterações que nós chamamos isso de anion gap, quer dizer, o que falta de anion para dar no sódio. Então, o normal é esse, né? Que o paciente tenha uma concentração legal de cloro, né, em torno de 110 mg por litro, mais o bicarbonato, em torno de 24, normal, e daí 110 mais 24, faltou um pouquinho para dar a soma de sódio e potássio. A gente chama isso de anion gap, tá? Que são ânions que a gente não mede frequentemente na nossa rotina. A gente até pode medir, mas a gente não mede tão frequentemente. Quando diminui o bicarbonato, então numa acidose, reduz o bicarbonato. Lembram disso, né? A gente acabou de falar lá, né? Na acidose consome o bicarbonato. Esse bicarbonato que diminuiu, ele tem que dar espaço para alguém. Alguém tem que aumentar. Para o bicarbonato diminuir, alguém tem que aumentar. Tudo bem? Então, ou aumenta o cloro, ou aumenta os outros ânions. Tá? Pode ser corpo cetônico, pode ser lactato, pode ser sulfato, né? Outro ânion aumentou, que é o que nós estamos vendo ali na coluna B. O que aconteceu? Diminuiu o bicarbonato. Para diminuir o bicarbonato, aumentou algum outro ânion. E o cloro está normal. Tá? Ou então a gente pode ver que está na coluna C, que diminuiu o bicarbonato. E o ânion está igual, porque quem aumentou foi o cloro. Tá? Então, nós chamamos assim, ó, que é um paciente em acidemia, necessariamente, tá? Porque consumiu bicarbonato, né? Então, é um paciente de acidose. Consumiu bicarbonato é um paciente de acidose metabólica. A gente diz que o paciente da coluna B tem uma acidose metabólica normoclorêmica, quer dizer, o cloro está normal. E o paciente da coluna C, ele tem uma acidose metabólica hiperclorêmica. Quer dizer, ele não produziu outros ânions, simplesmente o consumo de bicarbonato foi resposto por cloro. Tá? Consumiu bicarbonato, repôs cloro. No outro caso, consumiu bicarbonato porque teve produção de outros ânions, né? Outras bases, tá? Vou falar melhor assim, porque base é negativo, base é ânion, então teve produção de outras bases em consequência na produção de ácido.
tá? Produziu ácido acético, produziu ácido lático, e aí começa a ter esse ácido quebrou no próton, mais a base vai compor o anion gap. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu tenho um paciente com uma acidose metabólica hiperclorêmica, coluna C lá, onde aumentou o cloro, a gente diz que é um paciente que tem um anion gap normal, né? Quando acontece isso, em paciente com diarreia, em paciente que a gente fez uma fluidoterapia com cloro, né, com solução fisiológica, por exemplo, é o paciente da acidose respiratória crônica, é o paciente do hiperadreno, ou é o paciente com insuficiência renal crônica ou acidose tubular renal. Tá? E o paciente que tem uma acidose metabólica normoclorêmica, quer dizer, com anion gap aumentado, é um paciente da cetoacidose diabética, da acidose urêmica, tá? Então, é um paciente azotêmico, né? Ou um paciente que produziu ácido lático. Facinho determinar, que a gente vai ver, né? Então, fez gasometria, acidose metabólica, normoclorêmica, então ou produziu muito ácido, ou ele está com uma azotemia, lesão renal séria, ou é um paciente que está com uma cetoacidose diabética. É isso aí. E a acidose e a gasometria, né, servindo para ajudar tanto no diagnóstico como na avaliação da recuperação, né? Porque à medida que a gente vai tratando, os resultados da hemoglobimetria vão se normalizando, a gente sabe que esse paciente está recuperando. Ou está piorando, quer dizer que esse paciente está numa piora do quadro clínico dele. Legal, e é isso que é a hemoglobimetria, viram? Como que ela nos dá um monte de informação, né? A gente consegue ver o que está acontecendo com o paciente. Legal, né? Não sei se tem perguntas aí, mas o que eu tinha preparado para falar para vocês era isso, né? Como eu disse, o meu objetivo é fazer com que vocês entendam a base da gasometria muito mais do que... sempre vai ser assim, tá? Minha função é educação, muito mais que ficar passando o caso clínico aqui, mostrando os resultados da gasometria, que vocês vão achar super lindo, mas vão entender muito pouco, ou compreender muito pouco a causa de cada uma dessas coisas, né? Acho que é isso que eu queria passar para vocês. É isso aí. Obrigado, Raul. Nós que agradecemos, professor. A palestra foi incrível. Tivemos muita gente animada ali no início, muito ansiosa pela palestra. Queria agradecer a todos também presentes aqui conosco essa noite. E, professor, então, a galera não se animou muito para fazer perguntas. Ficaram com medo? Não sei o que aconteceu, mas todo mundo elogiou aqui, tá? Tem bastante elogios. Obrigado, e agradecendo pessoal. ao professor também. E então é isso, pessoal. Agradeço novamente, professor, por estar aqui, pela disponibilidade. Sempre, o senhor seja muito bem-vindo. Vamos tentar encaixar outros assuntos aí, convidar o senhor novamente, se assim possível. Estou sempre à disposição. Então tá bom, professor. Muito obrigado. Então, pessoal, gostaríamos de agradecer novamente a todos os ouvintes e fazer o convite para o próximo encontro, que será no dia 12 de abril. E a nossa palestra desse dia será sobre manejo de feridas. Então, não deixa de seguir as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Agradeço a todos de novo e tenham todos uma ótima noite. Encerramos assim a primeira palestra do circuito.